Natália Fiuza, vamos lá, vamos falar do jogo, queria sua visão, por que o Atlético perdeu pro Penharol esse 2-0 conquistado pela equipe uruguaia jogando em casa? Porque hoje não foi um Atlético dominante, não foi um Atlético com muito volume, criativo, né? Foi um Galo sem inspiração. Não foi o Galo que a gente vinha acompanhando ao longo das últimas partidas. Digo até, Cirilo, que foi o pior jogo do Atlético sob o comando do Gabriel Milito. Mesmo em outros jogos em que o Atlético fez um primeiro tempo arrasador e acabou caindo um pouco de produção no segundo tempo, foi um time que criou, foi um time que mostrou inspiração, foi um time que teve objetividade com a bola no pé. E hoje o Atlético não teve nada disso. E os números do jogo, por vezes, enganam, né? O Caixa falava aí de 75% de posse de bola, na verdade foram 78% de posse de bola, o Atlético dominante com a bola no pé no primeiro e no segundo tempo. O problema é que a maior parte dos passes trocados pelo Atlético foram entre os zagueiros, né? Fux, Gemerson, Batalha, depois o próprio Saravia que fazia essa função. O Atlético, por vezes, tentava atrair um pouco o Penharol, que estava marcando muito bem, mas aí quando tentava uma bola mais longa, os atacantes não conseguiam também dar prosseguimento na jogada, que foi um problema também, né? Uma noite de pouquíssima inspiração do Hulk, errou muito, errou mais do que acertou. O Paulinho, a mesma coisa. Eu acho que a gente não pode tirar os méritos do Penharol, que entendeu que era pior do que o adversário e montou uma estratégia que foi mais efetiva do que a estratégia do Atlético. Qual era a estratégia do Penharol? Vamos marcar o máximo possível, vamos anular o lado de campo do Atlético com a Arana. E eles imaginavam o Scarpa, mas acabou sendo o Saravia, mas os dois muito bem marcados. Vamos preencher a nossa área para não deixar com que o Paulinho e o Hulk tenham liberdade para finalizar e vamos tentar jogar num contra-ataque. Contra-ataque de verdade não engatou nenhum. Talvez um ou outro lance ali em que disparou, em que fez o Everson até trabalhar, não teve nenhum contra-ataque de manual. Mas quando o time tem pouca inspiração para criar, ou se preocupava mais com a parte defensiva, como é o caso do Penharol, qual que é a arma? Qual que é o trunfo? A bola parada. Tentou em algumas cobranças de escanteio, mandando muita gente para a área, inclusive. A defesa do Atlético conseguiu tirar pelo alto, mas depois, na cobrança do Léo Fernandes, né, que a gente elegeu aí como melhor em campo, o Atlético se bagunçou nas duas vezes, né? E uma delas, incluindo um rebote do Everson, que não costuma acontecer. Eu vejo, Cirilo, não sei você, mas eu vejo como uma bola defensável, apesar Também. de muito forte, enfim, mas eu acho que dava para segurar. Ele não segura e o atacante está ali para isso, né? Esperando o rebote do goleiro no lugar certo, na hora certa. Então acho que passa por isso. Um Penharol que entendeu bem o adversário, tirou o que o Atlético tinha de melhor. Aí a gente pode citar também uma falta de maturidade do Atlético em fazer muitas faltas ali próximo da área, percebendo que o Penharol tinha um cara importante na bola parada, porque no primeiro tempo ele já tinha dado trabalho ao Everson, depois o Penharol faz o primeiro gol. E poucos, 3, 4 minutos depois, tá lá o Igor Gomes fazendo a falta na mesma posição. Então faltou maldade também ao Atlético. Olha, peraí, os caras têm um bom batedor de falta. Vamos evitar esse tipo de jogada. Eu acho que o Atlético teve um outro problema no jogo também, Cirilo, condicionado à saída precoce do Otávio, né, machucado, que em determinado momento do jogo, o Milito foi pra cima, e eu aplaudo a postura dele, mas o Atlético não tinha volante. O volante era zagueiro, que era o Batalha, que a gente não pode nem dizer mais que ele é volante, pra mim ele é zagueiro. Ah, virou zagueiro. Né? E aí quais são os volantes? Alan Franco e Otávio. O Otávio saiu no primeiro tempo e o Alan Franco teve que sair no intervalo amarelado. E aí, quem recuou pra ficar mais próximo dos zagueiros ali? O Zaratio e o Igor Gomes. O Zaratio até já foi segundo volante. A gente sempre fala dele como um meia, porque ele tem muita qualidade, mas se precisar jogar como um segundo homem de meio campo, ele sabe. Mas o Igor Gomes, muito mal na marcação. Chegando atrasado em todos os lances. Por quê? Não é a dele. Então, a ideia do Milito, na teoria, era uma ideia boa. Eu recuo um pouquinho ali o Zaratio e o Igor Gomes, coloco mais gente lá na frente. Mas na prática não funcionou. O Vargas hoje não foi aquela substituição que mudou o jogo, né? Até tentou, se esforçou, correu, mas não funcionou. E o Alisson também errou praticamente tudo que tentou e ainda errou na defesa, né? Porque o segundo gol do Penharol, ele sobe para tirar de cabeça e aí ele fura. E aí a bola acaba sobrando pro atacante do Penharol fazer o segundo gol. Então hoje não funcionaram bem as alterações. A ideia do Milito na prática também não foi bem executada. É um Atlético sem inspiração. Eu acho que esse é o grande lance do jogo de hoje contra o Penharol e a vitória do Penharol merecida. Correu muito, brigou muito, muito disciplinado também na marcação. E eu tô muito curiosa, Cirilo, daqui a pouco nós vamos ouvir o Milito a respeito do Scarpa, né?
não treinou no sábado, mas treinou no domingo e na segunda. Eu até acho que talvez voltar com o Scarpa para o jogo no segundo tempo seria uma alternativa melhor que a do Alisson, porque eu acho que o Scarpa tem mais recursos, né? O Scarpa é um cara com mais qualidade. O Alisson é um atacante de personalidade, de velocidade, do drible, mas principalmente porque o Peñarol dava poucos espaços, eu acho que o Scarpa teria mais capacidade de um passe diferente, de uma bola mais longa, de um cruzamento que achasse alguém dentro da área. Então fiquei muito curiosa pela não utilização do Scarpa. Pode ser que seja algo físico. Contra a medicina a gente não briga, mas ele fez falta ao jogo nesse sentido. Quando ele tira o Franco e volta com o Vargas, ok, não funcionou, mas no momento em que ele fez a substituição, eu aplaudi. Achei corajoso da parte dele, o Vargas vive um bom momento. Mas depois, quando ele coloca o Alisson, ali pra mim ele teria que ter colocado o Scarpa. Quando você fala, aliás, a Natália Fiuza fala em nome de Monte Santo Cemitério Parque, comentaristas da Itatiaia. Quando você fala de um Peñarol que mereceu o resultado, a gente pega aí os números do jogo, muito se fala em posse de bola para falar em domínio, né? 78% a 22%, foi o número que você trouxe, né? 78% de posse de bola pro Atlético. Mas quando você pega criação, né? Lance criado, finalização, chute a gol, o goleiro dos caras fez uma defesa no jogo inteiro, né? E na verdade, tempo ele não fez nenhuma, né? E na verdade o Atlético mandou uma bola no gol. Foram 6 finalizações no total, nos 2 tempos, mas só uma bola no gol. E tem uma outra coisa que chama a atenção, o Peñarol finalizou 9 vezes. Das 9, 6 foram de dentro da área. Então, o Atlético deu muito espaço na hora mais decisiva do campo, né? Na frente do goleiro. Em compensação, a área do Peñarol tinha tanta gente para marcar que o Atlético só encontrou espaço para tentar uma finalização ao gol de dentro da pequena área 2 vezes. Uma foi no gol e a outra não foi. Você pensar que o Atlético tinha esse volume só nos primeiros 45 minutos e que ele terminou o jogo hoje com uma finalização ao gol, tendo 78% de posse de bola, explica que o Atlético teve a bola, mas não soube o que fazer com ela. E olha o que é o futebol. Tô vendo a matéria que tá aqui no itatiaesporte.com.br, matéria assinada pelo Matheus Muratori. O Hulk concedeu uma entrevista ontem, né, na véspera do jogo, e ele alertou sobre as faltas do Peñarol, sobre esse tipo de jogada. Abre aspas para o Hulk. Peñarol é um time que tem muita intensidade, jogadores muito fortes, bolas aéreas. A gente tem que se preocupar muito para que não façamos faltas bestas ali próximo da área, senão a gente acaba sofrendo. Fecha aspas. Foi a leitura da véspera e aconteceu no jogo. E aconteceu. Faltou muita maldade ao Atlético naquele momento da partida, de perceber que o Léo Fernandes estava com o pé super calibrado. Seria a única arma que o Peñarol teria, né, Cirilo? Porque vamos nos recordar aqui. O Peñarol finalizou 9 vezes ao gol, mas você não viu em nenhum momento do jogo o Peñarol triangulando, o Peñarol tocando passes dentro da pequena área, envolvendo o Atlético. Não teve isso. As finalizações do Peñarol, quando levou o perigo, foram em jogadas de transição mais rápida, de velocidade e na bola parada. E a bola parada resolveu o jogo. O Atlético previu que isso podia acontecer, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, não soube se defender. E olha que na partida lá na Arena MRV, também tomou um gol, aí foi de bola aérea, mas também numa cobrança de escanteio, né? Numa cobrança ali de bola parada. Então era uma arma que o Peñarol tinha. Não é um time com muita capacidade de criação, com muita inspiração, mas concordo com o Hulk, é um time de muita intensidade, de muita disciplina, que utiliza as armas que tem, né? É isso.